Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e nós iniciaremos hoje a carta aos Colossenses. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 1 da carta aos Colossenses. Eu já encorajo você a ler esse capítulo antes mesmo de ouvir o áudio. Se você ainda não leu, leia o capítulo, que fica mais fácil para compreender tudo que nós vamos compartilhar aqui. Essa carta aos Colossenses, assim como a carta aos Filipenses e a carta aos Efésios, foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava na prisão em Roma, no seu primeiro aprisionamento em Roma. E essa carta é muito semelhante com a carta aos Efésios. É uma carta extremamente cristológica, fala o tempo todo de Cristo. Nós podemos fazer essa comparação com a carta aos Efésios, mas é interessante porque em Efésios a ênfase foi o que nós, como corpo de Cristo, o que a igreja tem em Cristo Jesus. Nós vimos quantas e quantas expressões, quantas vezes apareceram as expressões em Cristo, por meio de Cristo, por meio dele, nele. Ou seja, em Efésios a ênfase é tudo que somos e temos em Cristo. Aqui em Colossenses a ênfase é o próprio Cristo, é o cabeça da igreja, falando sobre a supremacia de Cristo, que nele habita toda a plenitude, ele é o primeiro, ele é aquele que tem todo o poder, é por meio dele que se cumpre tudo o que Deus falou. Então é muito interessante isso, é uma carta pequena, são apenas 4 capítulos, mas nós podemos encontrar o poder de Cristo manifestado nessas escrituras aqui. O quanto nós temos um Deus poderoso, o quanto foi do agrado de Deus, como está escrito ali em Colossenses 1:19, que foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude. É nessa carta que nós temos aquela declaração extraordinária, que inclusive é no capítulo 1, que Deus deu a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza do mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, é Cristo em nós. Tudo é Cristo. É nessa carta que nós encontramos em Colossenses 3:11, que está escrito que não há mais diferença entre judeu, grego, bárbaro, cita, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, nesse novo modelo de vida que Deus estabeleceu por meio de Cristo Jesus, Cristo é o cabeça de todas as coisas. E nessa carta aos Colossenses nós encontramos essas escrituras que nos revelam o poder que há em Cristo Jesus. É nessa carta que nós também encontramos, é uma carta que nós podemos chamar de apologética. Por quê? Porque ela lança o fundamento sobre a pessoa de Cristo, e aí o apóstolo Paulo combate, ele explica todo o poder que há em Cristo Jesus, e aí ele combate todo tipo de heresia, todo tipo de ensinamento falso que estava acontecendo naquele momento. O ritualismo judaico, o asceticismo oriental, o gnosticismo, o misticismo pagão, a filosofia grega. Nós podemos encontrar no capítulo 2 algo extraordinário, nós veremos amanhã o apóstolo Paulo combatendo esses falsos ensinamentos, essas heresias que estavam inundando o ensinamento do verdadeiro evangelho, que estavam tentando corromper o verdadeiro evangelho. E isso nós podemos aplicar para os nossos dias. Isso nós veremos amanhã, porque é no capítulo 2 que nós encontramos esse combate que o apóstolo Paulo faz, essa parte mais apologética. Então nós veremos amanhã. No capítulo de hoje, que é o capítulo 1, é um capítulo introdutório que o apóstolo Paulo já revela coisas extraordinárias a respeito da supremacia de Cristo Jesus. Então ele começa o capítulo dando graças a Deus pela igreja de Colossos, dando graças a Deus pela vida dos irmãos, porque ele ouviu falar da fé que os irmãos tinham, do amor que os irmãos tinham uns pelos outros. Eles estavam vivendo essa vida genuína no evangelho,
Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Colossos. Quem fundou a igreja foi Epáfras, um cooperador e fiel ministro de Cristo. E o apóstolo Paulo fala isso ali no versículo 7. E ele fica feliz por saber que essa igreja estava de fato vivendo pela fé na suficiência de Cristo Jesus. E ele faz uma oração por essa igreja que nós encontramos nos versículos 9, 10, 11. E ele diz que ele ora para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por que ele estava orando para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento de Deus? Ele explica por quê. Ele diz: se vocês conhecerem plenamente a vontade de Deus, se vocês conhecerem plenamente Cristo Jesus, com sabedoria, com entendimento espiritual, vocês vão viver de maneira digna do Senhor. Vocês vão agradá-lo, vocês vão frutificar, vocês vão crescer, vocês serão fortalecidos, vocês viverão em perseverança e paciência com alegria. Ou seja, nós precisamos crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento. E é isso que nós estamos fazendo nesse tempo, amados. Crescendo no conhecimento de Cristo, estudando a palavra de Deus, nos relacionando com a palavra. E na continuidade aqui desse capítulo, ali nos versículos 13 e 14, eu quero ler com vocês, o apóstolo Paulo diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, ele orou pela igreja para que a igreja fosse cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, com entendimento. E aí ele diz assim: por que vocês, sendo cheios disso, vocês viverão de maneira digna? Porque existe uma verdade sobre nós como igreja. O Senhor nos resgatou do domínio das trevas. Ou seja, ele faz uma ênfase para os irmãos: olha, cresçam no conhecimento de Cristo e então vocês viverão de maneira digna do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já nos resgatou do império, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amados, essa é uma verdade que precisa estar muito viva na nossa mente e no nosso coração. Nós já fomos perdoados, o Senhor já nos resgatou por meio de um pagamento, e um pagamento alto, que foi a sua própria vida, o seu próprio sangue derramado. Nós não estamos mais debaixo do domínio das trevas. Agora nós estamos debaixo do governo de Cristo Jesus. Nós fomos transportados para o reino de Deus. E isso precisa ficar muito claro no nosso coração, para que a gente de fato viva a vida do reino de Deus, não mais influenciados e governados pelo império das trevas, por Satanás e seus demônios, pela sabedoria desse mundo, que, como diz o apóstolo Tiago, é demoníaca, mas que nós possamos viver de fato governados por Cristo, crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí nos versículos 15 até o 20, eu peço para você ler com calma esses versículos. Se você já leu, depois que você ouvir o áudio, leia mais uma vez. São os versículos que falam sobre a supremacia de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis. Nele tudo existe, tudo subsiste, porque foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. É por meio de Cristo que existe a reconciliação nossa com Deus. Amados, Cristo é a nossa vida. E essas escrituras nos impulsionam a cada vez mais desejar a Cristo, desejar conhecer a Cristo, porque Ele é absolutamente tudo o que nós precisamos. E aí tem uns versículos que eu quero ler com você agora, que são os versículos 21 até o 23. Está escrito assim: antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus,
pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados, olha que incrível essas escrituras. Aqui diz que nós fomos reconciliados por meio do corpo físico de Cristo, por isso que a morte de Cristo Jesus é tão importante. E nós precisamos compreender essa obra, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E olha o propósito que Deus nos reconciliou por meio do corpo físico de Cristo, mediante a morte, para nos apresentar a Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amados, por causa da obra de Cristo, por causa do resgate que Cristo fez em nosso favor, nós fomos resgatados e agora Deus nos vê santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas ali tem uma continuidade no versículo 23, diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Amados, nós temos tudo em Cristo Jesus. E nós acessamos esse tudo, nós somos santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, e nós permanecemos assim diante de Deus pela fé. A nossa vida é pela fé, e a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. A fé é a convicção de coisas que nós esperamos, nós não enxergamos, mas nós cremos que Cristo Jesus realizou uma obra e uma obra completa, nos resgatou, nos redimiu e por causa de Cristo nós somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E para permanecermos assim, ali no versículo 23 diz, desde que continuem alicerçados e firmes no quê? Na fé. Precisamos entender que a nossa vida como cristãos é uma vida pela fé na suficiência de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo termina esse capítulo falando que Deus deu a ele um chamado, um propósito, e aí ele diz assim, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, eu mesmo vou completar todos esses sofrimentos. E sabemos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de sofrimento, ele sofreu muito em prol da pregação do evangelho, para que o evangelho fosse anunciado a todos aqueles que não são judeus. E aí no versículo 27, eu leio com vocês também, ele diz assim, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amados, é Cristo em nós que é a esperança da glória, e não nós em Cristo. Nós em Cristo é nós buscando, correndo, tentando alcançar a Cristo, mas Cristo em nós é o que Ele fez. Foi Ele que desceu do céu, foi Ele que veio como homem, foi Ele que se esvaziou da sua glória, foi Ele que morreu e ressuscitou em nosso favor, foi Ele que deu do seu Espírito para habitar em nós. Portanto, é Cristo em nós que é a esperança da glória. Não nós tentando com as nossas próprias forças e capacidade, mas é Cristo em nós a esperança da glória. Eu encorajo você a se encher com essas verdades enquanto você estuda nessa semana a carta aos Colossenses. Encha-se com o poder de Cristo. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Quando nós vivemos por meio de Cristo, aprendendo a viver por meio do poder de Cristo em nós, aí sim, nós manifestamos de fato a vida que o Senhor conquistou, manifestamos de verdade o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por essas escrituras extraordinárias, obrigada porque Cristo em nós, que é a esperança da glória. Ah, Senhor, eu oro para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos ajude a viver
continuamente alicerçados e firmes na fé, na suficiência de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos possamos compreender que Cristo é a nossa vida, que Cristo é tudo o que nós precisamos, que é em Cristo que habita a plenitude do Senhor, que é Cristo que conquistou todas as coisas para nós. Ah, Senhor, que nós possamos compreender que o meio pelo qual nós acessamos tudo o que o Senhor tem para nós é Cristo Jesus. Todas as promessas que o Senhor tem se cumprem em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos possamos compreender a supremacia de Cristo. Que eu e os meus irmãos possamos ser cheios do pleno conhecimento da sua vontade, Senhor, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que eu e os meus irmãos cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus, que é a nossa vida. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.